amigos, estamos no horário hoje, estamos começando aqui pelo canal 3 da NET, a TV Guarulhos, em mais uma edição do Espalha Fatos, programa feito ao vivo, apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e é repetido à meia-noite aqui também pelo canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. Muito bem, depois desses nossos cumprimentos, vamos apresentar o companheiro de todos os dias, Sérgio Lessa. Muita novidade para hoje, não, Lessa? Olá, irmão, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Em termos tudo nacionais, ótimo. temos aí essa reação aí, essa viravolta da Lava Jato aí, não é mais Lava Jato, é Vaza Jato, né? Vaza Jato. Vaza Jato. Mas, enfim, lá, né? são coisas que os nossos companheiros acompanham na mídia da capital. Ontem nós falamos bastante, E né, nós sobre ficamos no isso, nosso gente. problema aqui de Guarulhos, que não tem muito a ver com Vaza Jato, com Sérgio Moro. Sempre tem a ver, né, irmão? Aquilo Sempre que tem a ver, a nós gente sempre conversamos acompanha ontem, uma né? certa Lógico. distância, uma certa Nós distância. somos brasileiros. É evidente, Isso, é evidente. Não tem como o que acontece em Brasília não Hoje nos atingir. eu precisei ler os 3 jornais, não é? Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal o Globo, para saber o que a visão de cada um. A Folha, E como é que tá? Fala aí. a Folha realmente A Folha tá com me a Intercept, decepciona. né? Me decepciona porque ela acha que é o Moro, né? Sérgio Moro disse que tudo é o Sérgio Moro, mas é a polícia, é a justiça que está fazendo. Eu gostei da edição do Estadão. O Estadão de hoje, olha, se você não leu o Estadão de hoje, vá a banca mais próxima. O problema é que em Guarulhos não tem mais banca de jornal, Não, Sérgio. Vai na internet, agora Vai na internet, irmão. meu amigo Banca de Sérgio vai na jornal internet. aqui, Mas busque os jornais. E eu estou ansioso para ver a revista Veja, que sai amanhã. Porque eu acho que a Folha e a Veja entraram numa fria com essa história. Vão perder Eles credibilidade. fizeram, eu estava ouvindo hoje de manhã pela Band News, as dois principais veículos aí fizeram um contato direto com o Intercept, né? Então eles pegaram todas as informações. Virou uma cumplicidade. Eles compraram a briga, né? Porque Compraram. o que você não viu até agora ali não tem, pelo menos, crime nenhum nesses diálogos. Mas é essa forma, um jogo essa maneira que político, aconteceu. irmão. Isso é ruim pro país. É ruim para o país e me cheirou uma cumplicidade entre Intercept, Folha de São Paulo e Revista Veja, uma coisa assim meio estranha. Mas eu gostei da edição do Estadão, que trouxe algumas novidades, e gostei também do jornal O Globo, na edição desta quinta-feira. Mas, Lessa, por favor, você pode acompanhar esse nosso programa aqui pelas redes sociais, pela internet. Como é que é a história, Pessoal, tá Lessa? todo mundo já nos assistindo aí. Olá a todos os nossos telespectadores inteligentes que sempre escolhem, né, irmão, estar conosco. Ou pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo, ou também no site da TV Guarulhos, tvguarulhos3.com.br, 3 em numeral, www.espalhafatos.com.br e no Facebook, na página da Espalha, na página da TV, no seu perfil, no meu perfil. Depois todo esse material a gente joga lá no YouTube, fica no site, está disponível, está arquivado, vira documento, irmão. Vira documento, porque a gente fala aqui. A gente deve pensar muito no que a gente fala também, não é? Porque essas coisas repercutem. Eu disse uma coisa agora, falei que cumplicidade é uma colaboração, né? Que eles chamam de cooperação, né? Parceria. Pronto, a palavra exata é parceria. Eu me lembrei de certas Mas coisas. Mas foi dado gratuito a informação. Uma certa parceria. Folha de São Paulo, Veja e o The Intercept. O pessoal agora está meio nervoso lá, aquele jornalista americano, como é o nome dele? O Gringo. Greenwald. Né? Deus abençoe esses caras. Não, ele tá no deixa papel eles fazer dele. o deles, nós vamos fazer o nosso aqui. Ele acha que ele está fazendo um grande trabalho jornalístico, é capaz até de ganhar um prêmio, é dono de um prêmio Pulitzer, também é capaz de ganhar um outro prêmio. Qual? Né? Sei lá, um prêmio aí, né? Ele vinha aqui para Guarulhos e a gente dá um prêmio para ele. Cuidado para não ser a tornozeleira, né? Não. Não é isso, não. Não, é uma pessoa aparentemente correta. Bom, mas só as fontes que são anônimas e ele tem que preservar a fonte, porque o jornalismo preserva a fonte. Exatamente. É um direito constitucional. Exatamente. Aliás, não é direito do jornalista, é direito do público. Exatamente. Mas, Lessa, qual é a pauta hoje? Hoje temos uma visita importante aqui. Hoje eu vou apresentar, assim, com o maior orgulho, o maior carinho, uma pessoa que é mestre. Você conhece há 50 anos, estava me falando, né, irmão?
mestre, Nós trabalhamos professor. juntos em 1971 na Olá. administração de Guarulhos. Tá né? vendo? Eu, um jovem jornalista vindo de Guararapes, e ele, um jovem engenheiro muito capacitado. Diga o nome dele. Pera, nosso querido amigo, Dr. Plínio Tomás, obrigado pela presença. Por favor, vai ter que usar esse microfone. Ok. Tá ligado? Tá beleza? Ó, não vai dar vazamento, hein? Ah, tá bom, sem problema. Ele usava bem. uma expressão Obrigado na época pela na presença. prefeitura, olha, deu vazamento. Quando alguma coisa dava errado, deu... O Lembra interventor- disso? O interventor usava essa expressão. Lembro, deu vazamento. É. Mas aí, Plínio, tudo bem? O Reni fazia todos os press releases do interventor, viu? Eu achava interessante que o interventor, toda inauguração que ele ia, antes dele falar qualquer coisa, o Reni fazia tudo. Os dias da árvore. O Reni escrevia um texto, ele lia o texto. É mesmo? Aí, O Reni mano, fazia o tá press vendo? release. Eu achava muito bom, porque depois eu vi prefeitos, depois deram cada fora terrível, né? É mesmo, é. Falando das inaugurações, não sabia bem o que era. A maioria da turma que eu já vi, ninguém sabe o que é O direito. irmão já fazia toda O a irmão história, fazia tudo a para produção. direitinho pro interventor certinho, não dava fora nenhum. Ele gostava muito do irmão. E a gente teve uma participação também no governo do Pompeu, não é? Pompeu, Logo depois, não é? Que Pompeu. figura extraordinária. né? O Pompeu, eu até estava contando umas historinhas. O Pompeu, quando ele tomou posse, ele reservou o Recreio Irlandês, fez uma festa lá que tinha gente saindo pelo ladrão. Foi no Recanto Amigo, não é? Não, no Recreio Irlandês. Recreio Holandês. Irlandês, ali em São Paulo, perto na Cantareira. Na festa de posse do Pompeu. Festa de mesmo. posse. E ele distribuiu o convite, os caras estavam comprando o convite que ele tinha distribuído. Choveu gente, saía gente pelo ladrão. E quando ele saiu, A festa de na despedida. festa de despedida, eu cheguei lá, eu lembro que tinha duas moças que serviam um cafezinho. Eu falei com elas assim, vamos sentar lá no fundo, porque o irlandês todinho reservado. Tinha uma mesa grande, que nem mesa de rota, aquela mesa. Eu vou sentar lá porque ele vai contar aquelas piadas que eu já estou cheio daquelas piadas. Eu tenho para a mesma piada, eu tenho que dar risada. Aí sentamos longe. Aí ele sentou na coisa, ele, o Heitor Maurício, o Décio Pompeu, o motorista dele. Aí o Heitor Maurício falou assim, doutor Plínio, vem sentar Chega com a aqui. gente, que todo mundo ficou doente. O secretário Não deu uma apareceu doença. ninguém, nem Deu uma doença. secretário. O secretário todo ficou doente. Mas qual que era a doença? Era Ninguém sabe fim a de doença. mandato? Fim de mandato. Era fim de Fim de mandato, a mandato. doença é ter fim de Mas foi- não mandato. tinha Isso aí ninguém. é... Ele reclamava até o cafezinho vinha frio lá Vinha no gabinete, frio, o cafezinho verdade. frio. Nossa, e eu sei que essas moças servem cafezinho, já encontrei com elas em vários lugares, as duas, elas moravam ali no Parque Secap, elas contavam que coisa gozada, não tem ninguém, foi aquele holandês inteirinho reservado, rapaz. Gastou quê? um O quê? dinheiro. Na vida, né? posse, Na porta lotou. caiu pelo ladrão, Na lotou. hora, aí, ó. Apareceu. Aí eu conversei É. com o Reni, Fica uma lição aí para o os Reni me políticos, explicou para né? mim, doutor Pedro, quando a pessoa sai, ninguém dá valor mais, perde todo o valor, acabou tudo. Que tá Você vendo? falou isso para mim, você... Mas a gente tem ele no coração, né? Tem, Valdomiro temos. Pompeu. Que figura. Que É, figura mas- extraordinária. Legal, mandar um abraço para toda a família Pompeu aí, que realmente merece. estão todos nativos aí, né? Todos Na- nativos. Tá todo mundo aí, né? O doutor Plínio, ele gosta muito de contar fatos da cidade. Aliás, conhece há tantos anos aqui, né? Morando, vivendo, trabalhando. Citou mais algumas. É que eu estou querendo já entrar naquele assunto, um assunto sobre saneamento de Guarulhos. Mas o senhor tinha citado umas histórias interessantes de pessoas que tiveram sucessos mundiais e são de Guarulhos ou participações em atividades mundiais. Conta para a irmã aqui e conta para os nossos telespectadores. O senhor falou para Não, mim. aqui tem, em Guarulhos, eu tenho um monte de histórias assim que eu acho que os guarulhenses têm que saber, né? Tá, isso aí, vamos lá. Uma história interessante que eu acho é a questão do ouro. Quando eu fui trabalhar em Brasília, eu fui terceiro cargo lá no Ministério de Minas e Energia, fui diretor de exploração mineral. Eu tomei conta de todas as pesquisas minerais do governo. E eu estava lendo os relatórios lá sobre ouro. O primeiro ouro que se acharam no Brasil, em grande quantidade, no Ourinho, Michuruca, em grande quantidade, é em Guarulhos, 1650. Guarulhos e ninguém o Pico fala do isso, Jaraguá. né? Fala, Tá eu vendo? não sabia. O Pico do Jaraguá. Guarulhos tem 3 lugares que tem ouro. Um no Barco das Lavras, o Tanque Grande e lá na Capelinha, para lá do Martelo lá. Certo. Então, inclusive lá perto da Capelinha, lá do Martelo, para cima, tinha o Cerqueira César, que era o Júlio Cerqueira César, que era uma família grande que tinha lá, que tinha muito ouro. Quando o ouro acabou, ele mudou para São Paulo, depois ele foi vice-presidente da província de São Paulo, e acabou virando presidente de São Paulo.
do estado de São Paulo. Ele era de Guarulhos. Na verdade, não fez nada para Guarulhos, mas ele era de Guarulhos. O Sequeira César. O sobrinho dele deu aula para mim na Politécnica. O velhinho, está velho, tá com 90 e poucos anos, está vivo ainda. Juro Sequeira César Neto. Plínio, será que não restou umas pepitas lá por lá ainda? Se a gente procurar, será que não vai achar? O ouro de aluvião já foi tudo. Foi tudo para Portugal. Muito ouro, aquele ouro que você pega com a bateia, assim, esse ouro moleza, já foi tudo embora. Deve ter ouro que está nas rochas, tudo, né? Então aquela lenda que na pedreira do martelo tem ouro, ainda pode... É verdade. É verdade. Se bobear, você encontra ouro. Não é lenda, é verdade. O bairro das Lavras é uma coisa incrível, né? Na região das Lavras. O bairro das Lavras, ele tem uma montanha lá que é de rejeito. Eu não sei tipo Serra Pelada. Serra Pelada é uma Serra Pelada. Tinha tanto rejeito que tem uma montanha. Isso aí, eu conversei com os geólogos da USP, que eles falaram assim, doutor Plínio, sabe o que aconteceu aqui? Aqui era mar, virou terra. Mora o mar, virou terra. Então eu falei assim, poxa, quando eu era criança, uma vez eu tive com meu pai e minha mãe, meu pai queria comprar um sítio, eu não lembro onde que era esse sítio, eu cheguei lá, estava cheio de areia e conchas do mar. Aí minha mãe falou, isso aqui era mar antes. Ele falou, onde que era? Ele queria até ver, eu não lembrava onde que era. Então, Guarulhos, ali foi várias coisas. Plínio, você nasceu aqui em Guarulhos? Eu nasci onde era a padaria Barão, que era do meu pai. Joia Luz. Não, a Barão era do seu pai? Barão do meu pai. Plínio Tomás, esse engenheiro importante, Na João na história de Guarulhos. Na antiga Barão? Certo. E ele foi vendedor de sorvete na Dom Pedro. E seu pai era dono da Barão? Meu pai era o dono da Barão. O meu pai que fundou a Padaria Barão. Puta, Ele registrou o nome. A vida, e essa foi À noite ele fazia pão e de dia fazia sequilho. Eram duas fábricas. Aquele biscoitinho. O biscoitinho do meu pai era o melhor que tinha na região metropolitana aqui. E ele trabalhou bastante com isso aí, meu pai. Depois ele vendeu para um português, que abriu a padaria. E depois o Leodoro tocou a padaria bastante lá, né? Muitos anos. Até o Leodoro, uma vez, quiseram comprar o nome da padaria panificadora, a indústria, não sei o que, panificadora lá, Barão, ele não quis vender por causa de homenagem ao meu pai, né? Legal. É uma homenagem a... Depois, no fim... É a primeira padaria 24 horas, irmão, de Guarulhos. Era uma padaria muito boa. A Barão funcionava, não era na Dom Pedro. A Dom Pedro era a Joia Luz. Agora, uma história... Era na João Gonçalves. Na João Gonçalves. Viu, uma história interessante, que eu lembro que eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, eu lembro disso, eu estava ouvindo o rádio com meu pai, onde jogaram uma bomba atômica no Japão. E tinha o Kida lá, um cara que entregava ovo para nós, para meu pai chegou para ele, foi lá fora, fui junto e falou, olha, Kida, jogaram uma bomba atômica no Japão. Esse Kida era japonês, né? Japonês. Ele pegou, abaixou a cabeça e foi embora, nunca mais apareceu. Puxa. Então, eu vi certas coisas. Agora, uma coisa interessante... Isso aconteceu em 1944, 45... Que terminou, acabou a guerra. Então, uma outra coisa interessante é que a minha mãe é italiana, meu pai é filho de italiano. E meu pai proibia minha mãe de falar italiano, medo de sermos presos. Naquele tempo eles prendiam alemão, italiano e japonês. Era um problema seríssimo isso aqui. Tem muita coisa que não está escrito. Você sabe que teve um navio que foi preso lá em Santos, Windhoek, um navio alemão, e pegaram toda a tripulação deles, levaram para um campo de concentração em Pindamonhangaba. Eu tenho um amigo meu de São Paulo, que escreveu vários livros de engenharia, e ele comentou que ele morava em Pindamonhangaba, só que o campo de concentração brasileiro era um campo legal, né? Porque ficava aberto. O campo de concentração. O jeito ia para a cidade passear. A maioria da turma casou com as moças de Pindamonhangaba. E os descendentes deles fundaram um restaurante. Fundaram um restaurante em São no Ema, Paulo, que é famoso. Já comi lá ali duas perto vezes. do shopping em Ibirapuera. Muito bom, um belo restaurante alemão. Todo ano faz uma festa, o pessoal vem da Alemanha e se reúne. Então tem umas histórias. Por exemplo, a minha mãe, olha que interessante, meu pai proibia minha mãe de ensinar italiano. Então a minha mãe ensinava italiano para mim, mas eu não deixava eu falar. Ela falava as coisas de italiano e falava, está cito, não fala. Com medo de eu falar, de ele ser preso. Guarulhos, na realidade, teve uma participação muito grande da colônia italiana aqui. Você vai no cemitério, aquele principal cemitério ali no centro da cidade, principal não, mais antigo, né? Você vê na inscrição dos túmulos só sobrenome italiano. É italiano. Quer dizer, são as famílias, são as primeiras famílias que vieram. Eu ia na Casa Poli, o seu Nelo Poli, ele falava comigo italiano.
Como eu tinha coisa rosada aqui assim, na terra da minha mãe eles comem polenta, em vez de comer de milho, eles comem de castanha. Em italiano é polenta de neccio. Então, eles chamavam de polenta de neccio. Eles falavam italiano comigo. A Casa Polenta Poli de era o neccio. grande centro comercial. Era Era uma comercial. casa de secos e Fantástico. molhados, né? Na Rua Dom Pedro. Que está lá no mesmo local onde é o Poli Shopping. Hoje é um shopping. Eu tô achando, irmão, que entrevistar uma enciclopédia é isso. Acho Não, que a gente ele vai ter ficar aqui o tempo todo. Eu acho que a gente vai falar em 2 dias. Na Eu acho realidade, que vamos você não falar precisa de segurar o história. microfone muito perto, não. Pode ser um pouco mais embaixo. Isso. O que Eu vou pode dar uma acontecer? sugestão. Eu ia dar uma sugestão. Vamos continuar com essas histórias hoje. Se o doutor Plínio puder voltar amanhã e falar disso, sabe? Porque não vai dar tempo de falar isso aqui em 10 A hora que minutos. você quiser. Não, Não, porque essas histórias ideia estão muito inicial era interessantes, discutir né? o problema de saneamento básico aqui em Saneamento, Guarulhos, que né? esteve no noticiário essa semana. Até o Jornal Nacional deu, né, essa coisa. Mas o doutor Plínio, ele acompanhou a história de Guarulhos, que veio desde as comemorações do 4º centenário. O 4º centenário aconteceu logo quando eu vim para cá, no começo dos anos 70, nos anos 60, no final dos anos 60. E a grande figura do 4º centenário, quem era? O presidente da comissão. Quem era o presidente da comissão? O Valdomiro Pompeu. Valdomiro Pompeu. E isso fez de Valdomiro Pompeu um líder político, porque ele 1954. Foi dali que apareceu. foi em 54? Nesse tempo eu trabalhava com meu tio Abílio Lourenço Neves na Rodão Pedro de office boy. Era mesmo? Eu trabalhei de office boy lá. Mas teve uma época que você vendia sorvete. Eu vendi não é? sorvete depois. E eu lembro que eu trabalhava lá na Rodão Pedro, o nosso chefe do escritório, meu tio era o dono, o chefe era o Moisés José Zeraibe. Moisés. E a gente cantava uma musiquinha. Já foi Presidente né? da Câmara, Foi vereador. Eu e Heraldinho grande Evas figura. fizemos uma musiquinha por ele, baseado nisso aí. Assim, Moisés José Zeraibe é um turco muito sem vergonha. Fizemos uma musiquinha. Moisés, Nossa, Zé Zeraibe. Guarulhos era uma cidade pequena, Pequena. sabe, todo mundo se conhecia, não é? Era incrível. De repente, a cidade explodiu e se transformou nisso que é Ficou hoje. muito né, grande. Eu, quando fui trabalhar na prefeitura, às vezes eu descia pelo Rodão Pedro, eu demorava uma hora e meia para chegar na minha casa. Eu morava ali na Rua Luiz Facina, 180. Aí eu tenho um amigo meu que falou, sabe o que você faz? Vai para outro caminho, todo mundo te conhece. Aí tinha que parar e ir Então, conversando hoje, com se todo eu mundo. andar pelado lá, ninguém sabe quem é aquele cara pelado. Ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe quem é a gente e ninguém sabe do cara, não sabe nada. E o senhor entrou na Porque se eu- prefeitura, qual foi sua trajetória desde o início? Sempre foi... Teve participação na criação do SAI, não foi? Tive, não, eu queria que- que falasse um pouco eu dessa participei. parte de Então, Se administrativa. formou em engenharia, Então, não é? Ó, eu me formei engenheiro civil na Escola Politécnica da USP. Eu, quando entrei, eu prestei vestibular, prestei exame em 3 lugares. Na Escola Politécnica, no Mackenzie e na Católica. Eu passei nas 3. Aí meu pai falou, qual você quer fazer? Eu quero fazer o Mackenzie, que é uma escola americana, bacana e tal, mas nós não temos dinheiro. Meu pai era motorista nessa época. Já tinham perdido a padaria já. Eu tinha vendido tudo. Então ele era motorista. Então eu tive que fazer a Politécnica, na marra. Olha, eu nem queria Olha fazer a só. Politécnica. Pô, é uma puta escola, né? Você queria ir para o Mackenzie. Eu queria pôr o Mackenzie. Mas seu pai era motorista de o quê? De caminhão, de Motorista ônibus, de carro lá. carro, de carro de praça, que a gente chamava, não chamava de carro, táxi, não, né? de motorista lá de São Paulo, da Secretaria da Fazenda. Então tudo bem. Ele era motorista lá. Então, eu tive que foi estudar. fazer- Aí, eu sempre fui um aluno muito bom, na verdade. Eu me formei em primeiro lugar da minha turma, né, de engenheiro civil. Então, dia 15 de novembro, assim, eu já estava formado já. Estava todo mundo estudando, prestando exame, eu passava direto todos os exames. Aí eu vim para Guarulhos, a eleição teve dia 18 de novembro, e tinha 2 candidatos, o Moisés Zeraibe e o Valdomiro Pompeu. Eu votei no Moisés, que foi meu chefe lá no escritório de office boy. Aí ganhou o Valdomiro Pompeu. O Moisés era um candidato mais da elite, mais de direita. E o Pompeu seria a esquerda, A esquerda, na época, um candidato mais popular. Aí eu mais peguei, populista. eu fui convidado, o prefeito ligou para minha casa e me convidou para ir lá falar com ele. Eu fui lá, Pompeu. Ele falou assim, eu queria que você trabalhasse comigo aqui, só que eu não tenho dinheiro para pagar você. Nós não temos dinheiro, não tem cargo, não tem nada. Eu falei, tudo bem, eu estudei 5 anos de graça na Politécnica, eu fico até dia 1º de janeiro, aí eu vou procurar emprego em outro lugar. Eu não tinha o que fazer. O mais gozado
é que a Politécnica é uma escola muito gozada. É escola de rico, rapaz. Só 10% que é pobre, a turma do INPS, que eu fazia parte. Turma de pobre. Os ricos... Eu tinha um colega meu que se formou, ganhou uma indústria de presente do pai, 250 pessoas, a metalúrgica. 2 anos ele afundou a metalúrgica. Era... Quer dizer, não quer dizer que é gratuita, que ela é para pessoas... Né, não, a Politécnica é só escola de rico. E ainda continua assim, 10% eram os pobrezinhos, lá que nem eu chamava a turma de NPS. E a turma de pobre. Nós morávamos na casa do Politécnico, comia aquelas comidas michuruca pra caramba, comia comercial, sortido, que chamava naquele tempo. Comia a pior coisa que você imagina na tua vida, andava de ônibus, aquelas coisas, mal vestido. E o mais gozado, os riquinhos, os caras, colega nosso rico, não convidavam a gente para nenhuma festa, porque você não tinha roupa, não tinha nada. Eles não convidavam. O Plínio, você falou que você estudava em São Paulo e morava em Guarulhos. Como é que você chegava em São Paulo todo dia? Demorava quanto tempo? Eu morei na casa do Politécnico, eu morei na escola dos engenheiros. Uma república? Uma república. Nessa época, Guarulhos era uma cidade do interior. Muito. Aí eu fui trabalhar. E deu uma enchente, e nessa enchente que deu ali, morreram 11 pessoas. Eu vi os 11 lá. Aí inundou toda a Baixada de Vila Galvão. O Valdomiro Pompeu falou, aí isso aconteceu em Guarulhos? Guarulhos. Morreram 11. Eu vi os 11 do ladinho assim. Eu vi o prefeito falar assim, doutor Plínio, manda tirar fotografia. Eu peguei um fotógrafo lá da prefeitura. Não era o Massami, não, né? Não, era um outro. E fiquei era com ele. Fux. Não era o Fux também. O Fux era garoto nessa época, usava calça curta. Esse fotógrafo foi me acompanhando. Eu tirei muita fotografia que nós mandamos para o governo do Estado com o objetivo de retificar o Cabo Sul, que foi feito isso aí, o Cabo Sul de cima, uma ideia do Valdomiro Pompeu. Olha que interessante, ele já tinha ideia. A prefeitura funcionava onde nessa época? Não era na praça ainda. Na praça. Já era na praça. Porque ela funcionou no 7 de setembro. Era na Praça Getúlio Vargas. Na Praça Getúlio Vargas funcionava na prefeitura. O Valdomiro Pompeu era um sujeito extraordinário, né? Tinha uma visão. Aí chegou na época antes do Natal, assim, e falou, doutor Plínio, nós conseguimos pagar o senhor. E conseguiram me pagar, tinha um cargo lá, que tinha, não sei que cargo, que era de diretor de águas e energia. E me colocaram como diretor. Então eu tive sorte, eu entrei da prefeitura como diretor. E de um tema que o senhor... A sua engenharia que o senhor se especializou em qual foi? Eu sou especialista em engenharia em estruturas. Aço, que é o mais difícil. Eu quis fazer o mais difícil. Aço, madeira e concreto. Sou especialista nisso. Eu fui convidado para trabalhar em escritórios grandes. Pediram para ser sócio. Um professor lá, um judeu lá, pediu para ser sócio da Malbertec. Uma firma enorme, milionário da firma. Eu falei, eu gosto disso aí, sou bom nisso, mas não quero isso aí. Eu não sei o que é o que eu quero, mas eu quero. Ir lá para Guarulhos. Eu quero ver a minha cidade lá, eu quero ver. Aí o prefeito falou assim, doutor Plínio, traz uns engenheiros, trouxe vários engenheiros, trouxe o Escanavaca, mas é para trabalhar. Ele falou assim, o que é que o senhor quer trabalhar onde? A parte de obra, secretaria, você, qual o senhor tem mais problema? O maior problema que eu tenho é problema de água e esgoto. Então deixa que eu tomo conta de água e esgoto. Aí eu fiquei, até hoje, assim. Aí o SAI começou aí? Aí a ideia do SAI foi uma ideia do Heraldo Evas. Que era um chefe de gabinete. O Heraldo Evas, para falar a verdade, é o maior administrador que eu vi na minha vida. Ele era conhecido como Eminência Parda. Eminência Parda. Ele mandava na prefeitura, mas ele era um gênio, um gênio. O filho dele, Nilton Evas, é muito amigo meu também, outro gênio. Nossa, cada gente inteligente que eu vi. Eu lembro que o Heraldo Evas, um dia eu falei com ele, doutor Heraldo, como é que um dia eu vou ser igual ao senhor? O dia que o senhor aprender a dizer não. Essa foi boa. Ele falou isso para mim. Nossa, ele era um filósofo, né? Nossa, eu gostava de aprender com ele, né? Então, o Heraldo Evas era muito bom. Aí eu fiquei trabalhando no SAI. Aí comecei a montar o SAI. O SAI não tinha mapa de rede de água. Eu peguei uma prancheta assim, cheguei meus funcionários antigos lá, falei, onde passa a rede de água? Aqui, aqui. Comecei a marcar tudo. E tudo antiga, essa rede de quantos água, funcionários aquela tinham que vinha de São Paulo. Vinha da Cantareira, né? O SAI tinha uns 10, 15 funcionários, não tinha nada. A água vinha de São Paulo, tinha água que vinha aqui do Cabo Sul um pouquinho, vinha do tanque grande, só isso, um tanque grande, vinha uns 80 litros, 90 litros por segundo, tanque grande, aqui do Cabo Sul e do Ururuquara. Ururuquara. Tem uma represa lá acima do Taboão que chama Ururuquara, uma represa antiga. Foi feito o projeto em 1941 pelo Azevedo Neto famoso. Eu conheci o Azevedo Neto, esse homem famoso já morreu. Tem um prêmio de
dele, sobre o Azevedo Neto. Ele fez o primeiro projeto da vida dele, ele fez para Guarulhos, do Uruguara. E você vinha até onde estava o pessoal do leprosário, lá de Molde Hansen. Sei. E ia até lá. Aqui. Tinha um reservatório Tranquilidade, né? Não, tinha um reservatório ali pertinho do SAI, onde era o SAI de Gopoúva, tinha um reservatório grande de 1.400 metros cúbicos. Uma gozada, deixa eu contar uma história. Gopoúva, exatamente. Uma vez, tinha uma pessoa que era do governo do estado que tomava conta do reservatório, né? Tinha uma casinha de cloração ali. Tomava conta, naquele tempo era comum ter uma casa, o sujeito morava lá e tal. Aí o cara morreu. Era a caixa d'água. Era a caixa d'água. Tinha uma caixa d'água semi-enterrada, e ele morava lá do lado lá e tinha uma cloração automática lá. Ele tomava conta da caixa d'água. Da caixa d'água. Aí sabe o que aconteceu? O homem morreu. Aí se espalhou, lembra que o doutor Sebastião Panóquia era o chefe do secretário da Saúde. Doutor Pino, estou ligando aqui, a gente está recebendo dente pelo cano de água, tudo, dente, cabelo, porque o cara morreu na caixa d'água. Aí foi ver, o cara morreu lá na caixa d'água, mas ele morre do lado da caixa d'água, não que ele caiu dentro da caixa d'água. Vamos, um monte de escola. Mandaram todo mundo, fecharam um monte de boato na cidade de que o cara tinha morrido na caixa d'água, pensaram que ele tinha morrido. Mas foi tão gozado isso. Estava todo mundo pegando os pedaços em casa. Um pedacinho o cara tem um pedacinho de osso no dente, não tem um pedacinho de dente de nada. Eu dava tanta risada, o Sebastião Panóquia dava risada também, não houve nada disso. Doutor Plínio, o senhor começou com o Pompeu e foi até que prefeito que o senhor trabalhou? Trabalhou até recentemente, até com o próprio Guti. Eu me aposentei em 95, 96, aí fui trabalhar lá. Qual foi a época de maior dinamismo em Guarulhos, que a cidade explodiu realmente? Foi em que época? Quem conseguiu o empréstimo, tudo nosso, foi o interventor federal. Isso começou o Jean-Pierre Raymond de Moraes Barros. Nós conseguimos o empréstimo, o segundo maior empréstimo do Estado de São Paulo, do governo federal, do Planasa. Agora, sabe como é que eu consegui esse empréstimo? Tem umas coisas interessantes, né? Uma vez, eu conheci o prefeito de Santo André, Antônio Pessolo, e ele conseguiu um maior empréstimo de água para Santo André. Eu falei, doutor, como é que o senhor conseguiu? Não, eu estava lá no congresso na Colômbia, eu estava numa boate junto com o presidente do BNH, e eu falei, eu quero dinheiro para... Quanto você quer? Tanto. Ele deu um empréstimo para mim. Dentro da boate? Dentro da boate eu consegui. Aí eu tinha um amigo meu, eu soube que tinha um amigo meu que comandava todos os empréstimos do Estado de São Paulo. Antônio Carlos Kussama. Onde saiu o dinheiro? Onde saiu o dinheiro? Todo o dinheiro que era lá. Falei, Kussama, eu preciso de grana para Guarulhos. Mas não foi na boate que o senhor conversou com ele? Não. Eu fui lá no antigo fomento da CETED, no Fomento Estadual de Saneamento Básico, órgão do governo. Eu falei, eu preciso de dinheiro para Guarulhos. Ele pegou a planilha lá toda lá. Eu te arranjo tanto. Sei lá, era uma fortuna, né, na época. E foi aí que Guarulhos começou o seu saneamento? Olha que interessante, ele me arranjou tanto, vamos supor, 200 milhões, 300 milhões. Tá. E aí eu contratei a firma para fazer projeto para dar os 300 milhões do empréstimo. Para gastar esse dinheiro. Hidroservice foi na época? Eu contratei a planejamento, a firma de Planidro, não é? Nós fizemos as caças de bomba, fizemos túneis, fizemos toda a infraestrutura, nós fizemos. O serviço de água de Guarulhos começou. Levamos água no Parque Secap, toda a infraestrutura foi nós que fizemos. Toda a infraestrutura. Doutor Plínio, maravilhoso. Plínio Tomás, chegamos ao final desse nosso... Chegamos na fundação do SAI. O doutor Plínio, porque ele conhece a fundo essa questão do SAI, toda a política que envolveu o SAI, inclusive, sabe, a transformação do SAI, transformação não, mas a transferência desse patrimônio do SAI para a Sabesp. Ele pode contar muito sobre isso. Se o senhor aceitar o convite, está convidado para voltar aqui para que seria o motivo original. Porque ele contou toda a história antes, né? Até na época da Lavras, né? Mas ele falou aí do começo dos anos 70, dessa vinda do interventor Jean-Pierre para cá, mas foi aí que apareceu o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A transferência da prefeitura lá para o clima aconteceu aí. A Dutra, o alargamento da rodovia Presidente Dutra e os tunnel lines Vamos deixar para a próxima. Só posso falar uma coisinha? Só encerrar, pode falar. Não, o interventor federal ele tem uma reunião em Brasília. E eu tinha que aprovar o projeto do empréstimo na Câmara Municipal.
Aí ele falou para mim, doutor Plínio, quantas páginas o senhor precisa? Precisa de 12. Ele assinou 12 páginas em branco. Ei, que beleza. 12 em branco. Ele falou, doutor Plínio, Brasília, só não pede a minha admissão do meu cargo. Doutor Plínio, obrigado pela presença. A gente tem que encerrar. Tá, Doutor mas nós Plínio vamos voltar Tomás. com essa entrevista para a gente Obrigado, chegar Sérgio até Lessa. os dias Obrigado, de hoje. Plínio. A gente vai continuar esse papo aqui, né? Se tudo der certo, se Deus quiser. Muito obrigado a você pela sua atenção. Chegamos ao final desse nosso programa. Amanhã é sexta-feira. Amanhã estaremos de Dá para volta vir amanhã, aqui. doutor Plínio, no mesmo horário ou amanhã você está E você vem amanhã? Vamos continuar amanhã? Vamos continuar o nosso Vamos papo continuar amanhã. o bate-papo amanhã. Sempre ao vivo, no canal 3 da NET, TV Guarulhos. Este é o Espalha Fatos. Obrigado e até amanhã ao meio-dia. Aqui, Plínio Tomás, Sérgio Lessa e este amigo de vocês, Hermano Henning. Até lá.